Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma aula dessa almofada que eu trouxe alguns dias atrás um vídeo mostrando as almofadas que minha mãe fez. Então hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo, vou trazer uma amostra e falar onde pode usar. Essa amostra que eu vou ensinar para vocês, ela serve tanto para almofada, quanto para caminho de mesa, quanto para base para tapete, para passadeira, para cortinas, até para peças de roupa, né? Aí só tem que mudar o tipo do fio que vocês vão usar. Mas é uma base simples, mas que dá para fazer muita coisa. É um ponto que é simples, mas fica muito elegante. Então é só pegar umas diquinhas e adicionar à amostra essa peça que eu vou ensinar. Eu tô usando o fio 6 e tô usando a agulha 3,5. Então, eu vou fazer aqui as correntinhas, eu ainda não sei quantas correntinhas eu tenho que fazer. Então, eu vou fazer as correntinhas e aí a gente vai descobrir pela medida. Então, a minha almofada, ela tem 40 centímetros de largura. Então, eu vou fazer correntinhas até chegar em 40 centímetros. Você vai medir a sua almofada. Se for 45 centímetros, você vai fazer correntinhas até chegar em 45 centímetros, tá? Então, eu vou fazer as correntinhas aqui e já passo para vocês a medida. Então, eu dou aquela minha primeira laçadinha para fazer o ponto. Puxo aqui e faço meu primeiro ponto. Então, agora eu vou fazendo correntinhas. Vou fazer umas 50 correntinhas e medir. Então, ó, fui fazendo as correntinhas, fiz 58 correntinhas. Essas 58 correntinhas deu 42 centímetros. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. 42 centímetros. A minha almofada tem 40 centímetros de largura. Então, tá ótimo. Então, por que são múltiplos de 6? Porque eu vou estar fazendo de 6 em 6. É 4 pontos altos mais 2 correntinhas. Então, pulo duas correntes ou 2 pontos de base. Então, são de 6 em 6, certo? Só que quando chegar lá no final, se você fizer de 6 em 6, vai dar 60. Só que você tem que lembrar que as últimas duas correntinhas não tem, porque eu vou ter um bloquinho com 4 pontos altos, né? Só que aqui no caso, agora, eu vou fazer as duas correntes, mais duas correntes, eu vou ficar com 60, porque essa minha primeira correntinha que forma o ponto alto, tá? Então, resumindo, eu vou fazer 58 correntes. Para 40 centímetros, eu vou fazer 58 correntes. Você vai fazer as suas 58 correntes e vai medir. Se ainda não tiver chegado nos 40 centímetros, você vai fazer mais correntes. Então, você vai aumentar mais 6 correntes. Vânia, mas eu preciso de 45 centímetros. Aí, você aumenta mais 6 correntes até chegar no 45 centímetros, tá? Então, fez aí a sua corrente. No meu caso aqui, eu fiz 58. Vou fazer mais duas correntes, que é equivalente ao primeiro ponto alto. Dou uma laçadinha, venho aqui na terceira corrente e levanto um ponto alto. Então, já tenho 2 pontos altos. Dou uma laçada, vou na próxima corrente, levanto mais um ponto alto. E mais um na próxima corrente. Vou ficar com 4 pontos altos. Opa! Então, vou ficar assim, ó, com um bloquinho com 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, dou uma laçada. Aí, eu vou pular 2 correntinhas de base, vou na terceira e levanto um ponto alto. E vou fazer novamente a sequência. Mais 3 pontos altos, né? Sempre eu vou ficar com 4 pontos altos na sequência. Mais 2 correntinhas.
Pulo duas correntes de base, vou na terceira e levanto um ponto alto. Vou fazer isso até chegar lá no finalzinho da carreira. É importante lembrar que você deve medir sua peça, tá? Mesmo que você esteja seguindo a linha que eu indiquei, que eu estou fazendo aqui, e a mesma agulha, é muito importante porque o seu ponto pode variar. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês, para mostrar como que eu faço lá no finalzinho da carreira. Então, ficou assim, ó. Deu certinho aqui, tá vendo? Se sobrar uma correntinha, não tem problema, depois a gente só desmancha ela. Agora, eu vou virar a peça. Vou levantar duas correntes, equivalente a um ponto alto. Dou a laçada, vou lá em cima do próximo ponto e levanto mais um. Então, vou fazer pontos altos sobre pontos altos. E onde é corrente, eu vou fazer corrente. Ó, corrente, duas correntes, então, eu vou fazer duas correntes. Dou uma laçadinha, venho em cima do próximo ponto e eu vou fazer ponto alto. Essa peça é super fácil, bem para iniciante. Ela serve tanto como base para tapete, quanto para almofada, para mantas, caminho de mesa. Então, aqui, ó, como que a gente vai trabalhar? Se eu tenho, no meu caso, eu tenho 40 centímetros de largura, eu vou trabalhar as carreiras até chegar em 80 centímetros de comprimento, tá? Eu vou ter 40 de largura e 80 de comprimento, sempre o dobro. Por quê? Eu vou dobrar essa peça, tá? Algumas pessoas, elas preferem fazer os 40 centímetros, né? Fazer o quadrado, depois fazer outro quadrado e emendar. Eu acho um trabalho desnecessário, então eu faço como se fosse um tapete, né? Uma peça retangular, comprida, depois só dobro ao meio e fecho as 3 laterais com ponto baixo, ou fecho duas laterais e a terceira eu coloco um zíper. Nesse caso aqui eu não vou colocar zíper, eu acho. Então, é só isso, gente. É ponto alto sobre ponto alto, aonde é corrente eu faço corrente. Então, eu vou adiantar essa peça aqui. Vou adiantar um pouquinho até chegar ali no final para mostrar como que eu viro. Mas eu acho que já deu para entender, né? E depois eu volto mostrando para vocês como que eu faço a emenda. Tô quase chegando aqui no finalzinho. Tô chegando aqui no finalzinho. Aqui no último ponto, a gente sempre vai pegar nessa corrente externa aqui, ó. Pra lateral ficar retinha. Ó. Que eu trabalhei em cima desse ponto, desse e desse, né? E aí, aqui, ó, eu pego nessa correntinha que tem aqui, ó, tá vendo? Que tem uma corrente aqui na lateral desse último ponto. Bom, então vai ficando assim, ó.
tá? Agora eu vou virar novamente. Viro a peça, vou fazer as duas correntes, dou uma laçada, venho aqui no segundo ponto, levanto ponto alto. No terceiro ponto, ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. E continuo o trabalho. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como eu fecho. Eu acho que eu vou fazer uma amostra rapidinha. Fazer uma amostra e pra mostrar pra vocês como que eu fecho a peça, tá? Então, já já eu volto. Então, aqui eu terminei a minha amostra, tá? Vocês vão fazer, é só pra mostrar assim, ó. Vocês têm que fazer uma peça comprida. Só que aí vocês estão fazendo maior, vocês estão fazendo com 10 colunas, ou 9, ou 11, depende da largura que vocês estiverem fazendo. Então, a peça de vocês vai ficar muito mais comprida do que a minha. É só para mostrar o formato que vocês têm que fazer o dobro, né? Então, se aqui eu tiver 40 centímetros de largura, eu vou fazer 80 centímetros de comprimento. Vai ficar uma peça comprida. E aí, vocês vão dobrar o meio para formar uma pecinha quadrada, que é a capa da almofada. E vão fechar com um ponto baixíssimo, que é o que eu vou mostrar agora. Então, assim, ó, eu terminei aqui em cima, né, ó. Peraí, deixa eu virar. Eu terminei assim, né? Então, eu vou colocar aqui. Então, vocês aqui têm essa lateral que tá aberta e tem essas duas laterais que estão abertas. Essa aqui, se você for colocar zíper, ou enfim, de qualquer forma, você tem que deixar um dos lados aberto para depois estar colocando a almofada e só depois fechar. Então, você pode estar aqui encaixando, costurando um zíper, ou pode estar vindo depois costurar com o próprio barbante ou com uma linha de costura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar essas duas laterais com ponto baixo. Então, eu peguei uma agulha menor, que eu prefiro a menor. Vocês podem fazer isso com agulha de tapeçaria, que é aquela agulha que parece uma agulha de costura. É uma agulha de costura, só que bem grande. Ou podem pegar uma agulha de crochê mesmo, menorzinha, com a ponta mais fina, para facilitar fazer esse trabalho aqui. Então, você vai colocar a agulha aqui, vai lá do outro lado, puxar aquele pontinho que você tinha feito e vai puxar pra cá. Então, tô aqui, ó, já prendi a pontinha das duas. Agora, ó, se você olhar aqui, colocar um do lado do outro e olhar, ó, ele forma uma corrente em cima, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha correntinha aqui, enfiar a agulha, eu vou vir aqui, ó, vou pegar, deixa eu ver se eu consigo mostrar detalhadamente. Eu vou pegar a corrente, a primeira corrente do lado de lá, tá? Tem do lado de cá e do lado de lá, vou pegar do lado de lá. E da peça que tá lá atrás, eu vou pegar do lado de cá, do meio. Então, as duas correntinhas do meio do trabalho, ó. E vou juntar elas, puxar o fio. Puxa, passa pelos dois. Aí, fiquei com dois na agulha. Aí, eu faço assim, ó, um ponto baixo. Ó, você puxa assim e passa. Eu acho que fica mais fácil para trabalhar desse jeito. E o acabamento depois de pronto fica melhor. Quer ver? Vai passando. Ó, a corrente do lado de lá, corrente de trás. E na peça de trás, a corrente da frente. Presta atenção, porque tem que ser sempre uma do lado da outra, não pula nenhuma, tá? Senão, quando chegar lá no final, fica torto. Puxou, faça a laçadinha. Tá vendo? Vou fazer mais alguns para vocês verem. Passa aqui. E com a agulha mais fina fica bem mais fácil fazer isso, ó. Dá uma laçada na correntinha de trás e vai observando os pontos certinho para pegar. Aqui.
Então, o que que vai acontecer? Olha como vai ficar. Eu acho que fica um acabamento mais bonito pra almofada, tá vendo? Ó, ele pega em cima dos dois pontos. Então, ficou assim, ó. Essa lateral ficou assim. Ó. Aí, se você abre, fica assim. É lógico que na almofada você não vai abrir, né? Quer dizer, vai ter aquele volume da almofada aqui. Vai ficar assim, né? Ó, tá vendo? Ele fica um relevinho aqui de acabamento. Eu vou fazer o mesmo esquema. Pego uma corrente do ponto, vou lá na carreira da outra peça, a segunda carreira da outra peça, na corrente e puxo o fio e faço um ponto baixo. Ainda na segunda carreira, vou pegar um pontinho mais para baixo, vou lá na outra, tem que ter paciência. Vou lá na outra, pego uma correntinha e fecho com ponto baixo. Agora, eu tô na divisa entre a segunda e a terceira carreira. Aquela corrente do ponto, né? E vou lá na de trás também. Puxo o fio e fecho com ponto baixo. Então, vai ficando assim, ó. Aqui eu fiz o cantinho. Ó, aqui eu fiz o cantinho. Tá vendo? Ele vai formando uma corrente. Então, agora eu tô na terceira carreira. Isso, aí sempre sobrepondo uma carreira sobre a outra para o desenho ficar certinho. E aqui também, ó, sempre sobrepondo uma coluna sobre a outra. Tá? Aí você vai falar, ai, Vânia, mas não vai dar pra ver o desenho de trás, porque a almofada vai estar dentro. Só que, quando você fizer assim, olhar a almofada pela lateral, ela tem que ter uma harmonia, tá vendo? Que os desenhos se encontram. Tem que ter essa harmonia. Então, eu vou adiantar aqui, fechar essa lateral, pra vocês verem como que vai ficar, tá? Lembrando que aqui é só uma amostra, eu tô fazendo uma peça pequenininha pra facilitar o entendimento de vocês. Então, cheguei aqui no finalzinho, ó, já fiz o meu último ponto. Agora, eu vou fazer o acabamento, pra não correr o risco dessa linha soltar, né? Então, ó, faço um último ponto, puxo a linha. Vou cortar. Agora, a gente vai prender essa linha aqui bem presa. Ó, passa vai voltando com ela pelos pontos. Uns 2 ou 3. Agora, a gente passei em 3 correntinhas aqui. Agora, na quarta, a gente enfia a agulha, aí eu vou distorcer esse fio, dividir ele ao meio, e vou passar só metade aqui dentro. Deixa eu comprar atrás. Aí, eu vou ficar com 3 fiozinhos fora do meu ponto aqui e 3 dentro.
e vou fazer um lacinho. Uma laçada, 2 laçadas, a terceira laçada eu inverto, ó, inverto o fio e faço a terceira laçada. Isso trava o nó. Vou passar mais uma vez aqui embaixo, no próximo, e vou dar outro nó. Do mesmo jeito, dou 2 laçadas numa posição, a terceira eu inverto. Puxo bem, cuidado para não arrebentar. Puxei bem, agora eu venho bem rente, mas com cuidado para não cortar o nó. Corto bem rente e pronto, fica um nozinho bem discreto. Então, é isso. Então, a nossa almofada já ficou fechada em 2 laterais. Quer dizer, em 3, né? Porque uma já era fechada. Fiquei só com o buraquinho para enfiar a capa, certo? Aí, aqui também a gente vai fazer o acabamento. Aqui é aquele fio lá do início. Poderia ter escondido aqui junto, na hora que eu costurei, mas eu posso fazer a mesma coisa agora, esconder ele e dar um nozinho. Então, tá, a almofadinha ficou pronta. Aí, a gente coloca o recheio aqui dentro, né, a almofada. E aí, tem 2 opções de fechar. Ou você vai fechar aqui do mesmo jeito que a gente fez agora na lateral, né? Só que aí você vai ter aquela dificuldade. Ah, toda vez que eu tiver que lavar a capa da almofada, eu tenho que descosturar isso, colocar a almofada, tirar a almofada, lavar, na hora de colocar tem que costurar. Então, você tem que tomar cuidado para não perder o fio que você tirou. Você tirou e você vai ter que ter o trabalho, né? Precisa ter uma agulha e vai ter que ter o trabalho de costurar isso tudo novamente. Ou costurar com uma linha de costura. Então, eu aconselho você a colocar zíper, muito mais prático. Se você não sabe colocar zíper, aqui no canal tem a aula de uma bolsa, a bolsinha diamante, lá eu ensino a colocar zíper. Você vai seguir o mesmo processo, tá? Bom, então isso por hoje é só. Essa foi a aula da nossa almofada, que eu vou deixar a foto aqui novamente dentro da tela para vocês verem como que ficou a almofada, as almofadas que a minha mãe fez para casa dela, tá? Então eu achei legal, quis compartilhar para vocês, então eu fiz a amostra. A base, ela também serve para tapete, então futuramente vocês verão aqui no canal tapetes com essa base aqui, com esse ponto, beleza? Então, beijos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo assim que possível. Beijos!